Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje o nosso vídeo vai falar sobre o tabernáculo e dentro do tabernáculo estaremos falando sobre os segredos do altar. Edificou Noa um altar ao Eterno e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Essa é a primeira ocorrência da palavra altar nas Escrituras. Então, o primeiro altar que foi feito é aquele que Noa construiu para oferecer sacrifícios ao Eterno pelo fato deles estarem vivos, depois de tudo aquilo que aconteceu durante a época do dilúvio. Então esse altar ele é muito significativo porque ele marca o início de uma nova era, não só para Noa, mas para toda a terra e toda a humanidade, que seria composta através agora dos seus descendentes. O propósito do altar, para aqueles que se chegam, está contido num acróstico, Mizbeach. Essa palavra Mizbeach em hebraico significa altar, mas ela tem 4 elementos que eu quero apresentar para você aqui de uma forma mais sucinta. Primeiro é Mehilá, que significa perdão. Depois Zehut, que significa mérito. Brahá, que significa bênção, e Haim, que significa vidas. Vamos então falar um pouquinho agora de cada um desses 4 elementos aqui. Lembrando que o número 4 é o número do mundo, então o altar ele traz o perdão, o mérito, a bênção e as vidas para todo mundo, a todos aqueles que se achegarem a ele, a todos aqueles que têm condições de estarem se aproximando do altar do Eterno. Vamos falar então sobre Mehilá, que é o perdão. Esse perdão primeiro ele vem do arrependimento. Esse arrependimento, ele só ocorre quando eu reconheço que pequei e preciso fazer um conserto e pedir perdão. Então, essa é uma postura daquela pessoa que reconhece os seus erros, reconhece aquilo que fez, reconhece toda a sua falta de estrutura por ter pecado e então vai arrependido pedir perdão. O perdão também que vem da morte do eu, porque quando eu nego a mim mesmo, quando eu deixo de lado o meu orgulho, a minha arrogância, a minha postura de estar sempre certo, esse eu, quando ele é morto, ele me conduz a uma postura de pedir perdão às demais pessoas. E lembrando que o perdão, ele tem 2 vias, eu perdoo e sou perdoado. Então, todas essas coisas precisam acontecer. Nós precisamos também nos perdoar por aquilo que fizemos do nosso passado e não carregar culpas que são desnecessárias porque já foram remidas pelo sangue de Yeshua. Então, o perdão ele precisa ser dado e recebido por todos, inclusive por nós mesmos. Nós temos logo após o Zehut, que é o mérito. Primeiro é o mérito da morte do substituto. Isso também é uma coisa interessante porque a meritocracia, ela fala do merecimento por algo que eu fiz. E no nosso caso, quando nós nos achegamos ao altar, nós não temos mérito nenhum, mas alguém morreu por nós. Todos aqueles que se achegavam ao altar se achegavam com um sacrifício. Então havia a morte de um substituto que morreu em lugar do pecador. E no nosso caso fica essa frase: o cordeiro morreu por mim. Se o cordeiro morreu por mim, o mérito não é meu, o mérito é dele, que morreu para que os meus pecados pudessem ser perdoados e nunca mais lembrados. Se o Eterno não se lembra dos nossos pecados, quem somos nós para nos lembrarmos ou alguém para lançar em rosto da nossa vida os pecados que cometemos no passado e que já foram perdoados? Por isso é uma outra coisa muito significativa nessa questão do Zehut. São os méritos de Yeshua que me perdoaram, são os méritos de Yeshua que me salvaram, são os méritos de Yeshua que me conduzirão até o Olam Rabá, a vida eterna. Depois nós temos a Berachá, a bênção.
a bênção de receber o perdão, a bênção de ser livre novamente. Existem outras bênçãos, Rabino? Sim, elas são multiformes, existem várias formas de se receber a bênção do Eterno. E uma das coisas que é interessante é que tudo isso acontece quando eu me achego ao altar, porque nós estamos falando de altar. Quando eu me chego ao altar e recebo o perdão, eu sou liberto na minha alma, nas minhas estruturas interiores, mentais, eu sou liberto, para que eu possa, então, em nome de Yeshua, receber as demais bênçãos nas outras áreas da minha vida. Mas é fundamental, é necessário essa proximidade do altar, esse achegar-se ao altar, para que a bênção possa se aproximar e se nós possamos nos apropriar dela também em nome de Yeshua. Finalmente, nós temos Raim, que são vidas. E é interessante que em hebraico essa palavra está no plural, por isso eu coloquei aí vidas. Primeiro, é uma vida que vem da morte. Por quê? Porque na realidade a palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quem então nos dá a vida e numa condição de vida eterna é Yeshua, mas ele deu essa vida para mim e para você através da sua morte e ressurreição. A chegar-me ao altar significa que eu vou compactuar com a morte e ressurreição de Yeshua, que eu vou abandonar no altar a morte espiritual que me perseguia e vou tomar posse da vida eterna, que é a vida terrena. A vida eterna começa com a minha vida terrena aqui e se manifesta depois lá na eternidade. Então tudo isso são os aspectos que falam para a gente dessa proximidade nossa do altar. O altar ainda guarda outros segredos que nós vamos falar agora, tá? Vamos falar aqui sobre os chifres do altar. E esse segredo aqui é uma coisa muito importante, porque você vai ver a ligação que tem dentro dessa palavra chifres. Os que contendem com o Eterno serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Eterno julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Essa palavra poder aqui, Kerem, ela significa chifre também. Isso é uma coisa muito interessante, porque o chifre ele fala do poder do ungido. Aqui em 1 Samuel, o chifre, então, ele está ligado ao poder do ungido, algo que vem de uma pessoa que foi ungida pelo Eterno, e nesse caso aqui é o Mashiach, tá? Porque está associado também ao rei e ao ungido. Então, esse ungido, além de ser o Mashiach, ele é rei também. E muito interessante porque está ligado a essa condição dele receber do Pai um poder, uma autoridade, não só para poder reinar, para ter a condição de reinar, mas para a condição de se transformar naquele que seria o Salvador e o Redentor. Essa palavra chifre, que vem do hebraico kerem, como eu já falei, ela significa chifre também, raio de luz, tá? Aí lá em Lucas 1,69 está escrito assim: e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Mas o que Lucas quis dizer com isso? Uma salvação poderosa, uma salvação que é kerem, que é chifre também. O que é isso aqui? Vamos entender esse versículo agora? Vamos examinar a tradição judaica. Vamos falar um pouco de Ana, lá de 1 Samuel capítulo 2. Ela era uma profetisa, e como está escrito: e Ana orou e disse: meu coração se alegra no Eterno, meu chifre é exaltado no Eterno. Ou seja, o meu poder é exaltado no Eterno. Mas aqui tem uma outra questão muito interessante, porque a tradição diz assim: meu chifre é exaltado, e não, meu jarro é exaltado. Assim como em relação a Davi e Salomão, que foram ungidos com óleo de chifre, e a sua realeza continuou, enquanto com relação a Saul e a Jeú, que foram ungidos com óleo de um cântaro, a sua realeza não continuou. Então, isso mostra para a gente que a profecia de Ana diz o seguinte: que aqueles que foram ungidos com óleo de chifre, tá, mereciam que a sua realeza continuasse.
E isso aconteceu, porque Davi foi sucedido por Salomão e Salomão teve outros sucessores. Já Saul e Jeú não tiveram. Então isso é muito interessante porque há um poder no chifre de sucessão. Há um poder no altar que nos leva à sucessão. E essa sucessão ela só acontece porque o substituto morreu em nosso lugar. E muito interessante porque essa sucessão ela sempre acontece com poder, com autoridade. Continuando com a tradição judaica, ele diz assim, o resumo das 18 bênçãos. Qual é o resumo das 18? E ele disse, um resumo de cada bênção. Samuel disse, dá-nos entendimento, ó Eterno, nosso Criador, para conhecer teus caminhos, circuncida nossos corações para temer a ti, e perdoa-nos para que possamos ser redimidos. Então aqui, nessa oração, tá? Que é uma das 18 bênçãos, que está relacionada com as 18 bênçãos, ela fala para a gente sobre receber entendimento, nós recebemos entendimento, conhecemos os caminhos do Eterno, circuncidar o nosso coração para haver temor, e o perdão para ser redimido. Tudo isso relacionado com o altar. Perceba isso, o altar tem essa conexão com tudo isso que nós vimos agora. Por quê? Para a gente chegar no altar, o que precisava? Eu ter a noção, o entendimento de que eu pequei e precisava me arrepender. Depois eu precisava conhecer os caminhos do Senhor. Como é que eu conheço o caminho? Entrando pela porta. Para mim poder fazer isso, eu já me chegava ao altar. Quando eu passava pela porta, o meu coração já chegava com temor ao Eterno. Ou seja, eu já estava com o meu coração circuncidado. E finalmente eu era perdoado, a pessoa seria perdoada quando ela oferecesse o seu sacrifício para que a redenção pudesse acontecer. Então, olha só que interessante isso. E a tradição continua dizendo assim, mantemos longe das nossas dores, sacia-nos nas pastagens de tua terra e ajunta os que estão dispersos dos 4 cantos da terra. Então, aqui já é uma oração escatológica, porque ela fala sobre essa questão da gente ficar longe das dores, para que nós possamos nos saciar nas pastagens que o Eterno tem. E aí a gente lembra do Salmo 23, dizendo que o Eterno, ele é o nosso pastor, ele é o nosso Roi, e nós não vamos ter necessidade. E muito interessante isso aqui, porque os dispersos seriam reunidos, e essa reunião vai acontecer na terra de Israel. E os que se extraviarem sejam julgados de acordo com a tua vontade e agitem a tua mão sobre os ímpios. Que os justos se regozijem na reconstrução da tua cidade, no estabelecimento de teu templo e no florescimento do chifre de Davi, teu servo, e na luz brilhante do filho de Jessé, teu ungido. Mesmo antes de chamarmos, tu respondes, bendito és tu, Eterno, que ouves em oração. Então olha só, terminando essa passagem de Berahot aqui, que está ligada com o chifre, está ligado com as 18 bênçãos da Amidá, aqui tem uma coisa muito interessante, o juízo vai vir sobre aqueles que se extraviaram, os justos eles vão se regozijar em Israel, com o templo sendo reconstruído, com o restabelecimento daquela monarquia vindo do Mashiach, tá? Porque ele vai se tornar rei, ok? E ele vai ser chamado de Mashiach, de ungido. Isso é muito interessante acontecer, porque isso já fala do que vai acontecer agora, daqui a pouco tempo, porque Yeshua virá para poder nos arrebatar e depois virá para reinar sobre o seu povo Israel. Ou seja, essa monarquia ela vai ser restabelecida através da vida de Yeshua. E Yeshua, então, é esse chifre de Davi, é o poder de Davi, porque você deve se lembrar que em um dos meus vídeos eu disse que um dos nomes do Mashiach é David. Faça brotar o ramo, a descendência de seu servo Davi, desde seu chifre, a glória ser levantada por sua salvação. Pela sua salvação esperamos o dia todo. Bendito és tu, ó Eterno, que faz com que o chifre, a glória da salvação, floresça. Essa é a oração que no judaísmo nós fazemos todos os dias. Ela é uma das 18 bênçãos que nós
proferimos todos os dias. Então, essa oração aqui, ela tem muito a ver com Yeshua, tem muito a ver com esse descendente de Davi, que viria para trazer essa salvação. Isso é muito intenso a gente falar, porque essa mesma palavra, Kerem, ela é proferida na oração diariamente, tá? As Escrituras também apontam para isso. Em que sentido? Os que contendem com o Eterno serão quebrantados. Desde o céu trovejará sobre eles. O Eterno julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Isso é uma profecia messiânica, porque essa profecia, além de falar do Mashiach, ela fala de alguém que vem com poder para julgar. E a quem o Eterno deu a condição de ser o juiz de toda a terra? A Yeshua. Então, essa profecia, ela está conectada com esses aspectos messiânicos e com o fim dos tempos. Agora, vamos continuar mostrando mais versículos que falam da palavra Kerem. Naquele dia eu farei brotar o poder na casa de Israel e te darei abrimento da boca no meio deles e saberão que eu sou o Eterno. Então, essa palavra poder aqui é Kerem. De novo, no Salmo 132, 17 agora. Ali farei brotar a força, Kerem, de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Muito interessante também essa profecia que aponta para o futuro, né? O futuro quando eles escreveram os Salmos, mas o tempo que já se cumpriu, porque essa lâmpada de Davi, né, que é ungido, ela já apareceu, e por isso Yeshua diz que ele era Or Haolam, a luz da eternidade. Então, o altar é uma figura de múltiplos significados, todos apontando para o ungido. Os chifres do altar, eles são na realidade uma figura do poder redentor do ungido, Yeshua HaMashiach. E esses chifres, eles apontam para uma redenção futura. Espero que você possa compreender o que está acontecendo e como cada peça do tabernáculo, e principalmente agora do altar, tem um significado sempre apontando para a redenção e para Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, favorite, dê um like aí e depois clica no sininho para você receber as nossas recomendações a cada vídeo novo. Que o Eterno possa tocar na sua vida e te abençoar. E fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Nós nos veremos no nosso